Já estamos live. Tá. Oi, pessoal. Ainda não, assim, tá, entramos, o pessoal vai começar a entrar. Mas, abre ali pra ela, então. Como que ela saiu, né? Oi, Tati. Oi, Lídia. Ontem a gente não conseguiu entrar para explicar a conexão gradual, mas a gente vai voltar semana que vem com tudo ajeitadinho. Oi, Jéssica já entrou. Vou chamar ela. Oi, Ana Paula. Ai, tô com saudades de todos vocês. Fazia tempo que a gente não tava aqui nesse bate. Viva, minha amiga! Chegou! Oi, pessoal. Dá o teu oi aí, Jéssica. Oi, pessoal. Boa noite. Um abraço grandioso em todo mundo que está chegando. Oi, Jéssica. Oi, doutor Gadia. Tudo bom, querido? Melhor agora. Me diga uma coisa, o tempo tá bom aí na tua terra? Tá. Tá até um friozinho. Imagino. Deve ser um frio horrível. Deve ser uns 20 graus, mais ou menos. O frio daqui é uns 22 graus. Ai, mas pelo menos é mais frio que aqui. A gente tá com calor aqui, porque tem uma onda da tempestade do Saara, sabe? Tá horrível. Não dá pra sair na rua, assim. A água, assim, tá quente, fervendo. Olha quanta gente, Jéssica, já tá entrando. Sejam bem-vindos, pessoal. Super bem-vindos. Eu vou anunciar, então, oficialmente a Jéssica como a nossa curadora de conteúdo para assuntos dos autistas. Ela que vai escolher assuntos que são de interesse desse grupo, né? E hoje ela nos sugeriu a gente conversar um pouco sobre o hiperfoco, né? E, então, com a palavra, doutor Gadia, para fazer a pergunta para ela. Ah, sim. Bom, em primeiro lugar, né, parabéns, né, Jéssica? Parabéns para ti, parabéns para nós. Nós estamos muito felizes de poder contar contigo como a nova curadora, né, do iContact, né? E essa é um prazer, né? A gente gosta muito de ti, né? Tu é uma pessoa assim muito especial, que nós temos um carinho muito grande, uma admiração muito grande por ti como pessoa e pelo teu trabalho, né, como artista, né? E hoje a gente ia falar, né, falar um pouco sobre hiperfoco, né? Deixa eu só fazer uma outra coisa, parabenizar ela pelas conquistas que ela teve nesses últimos tempos, né? A Jéssica foi contratada por uma grife de roupas. Grife infantil. Diz o nome, Jéssica, aí da Hip Chic Kids. E o que tu vai fazer, Jéssica? Explica para o pessoal, que eu acho que ninguém sabe muito sobre isso. Antes eu quero dizer que é a maior honra minha ter vocês na minha vida, que vocês são a luz, assim, eu falo. 2 astros. I love you muito. E antes de tudo isso, eu tenho que lembrar, doutor Gadia, você falou para mim, você tem potencial. E isso para mim eu nunca esqueci. Todo dia que eu acordo eu falo, eu tenho potencial. E isso é o meu combustível do dia. Então, quando o Senhor falou aquilo para mim, eu disse, nossa, é verdade. Eu sou autista, mas eu tenho potencial. O autista tem potencial. Então, eu vou procurar. E vocês são duas luzes para mim e eu consegui. E a arte também me ajudou muito. Nessa grife, eles vão escolher algumas pinturas minhas, que são a pupila da Graça. E daí, eles vão escolher e vão virar roupas infantis. E isso não é uma vitória minha só, é a vitória da equipe que me apoia e dos autistas também. Porque eu não posso separar uma coisa da outra, né? Não posso. Eu sou uma pessoa autista. Então, é uma vitória de todos nós. Muito bem, parabéns, Jéssica. Obrigada. Então, né, o que a gente queria falar, né, um pouco é sobre essa questão do hiperfoco, né? Que é algo que é tão comum,
né, nos autistas, né, desde de criança até a vida adulta, né, e que, claro que não é uma característica única de pessoas autistas, né, existem outras condições e outras situações em que pessoas têm um foco extremado em certo assunto, né, ou certo interesse, né, mas é algo bastante comum em pessoas dentro do espectro, e eu sei que isso é uma coisa que também tem te interessado bastante, né, Jéssica? Sim, porque eu vejo que o hiperfoco, ao mesmo tempo, ele acaba. Às vezes a gente passa do limite com ele, mas ele também nos ajuda. Ele tem que ter um equilíbrio aí, né? E às vezes a gente não controla bem. Por isso que a gente precisa dos profissionais. E o que tu gostaria de saber sobre o hiperfoco, Jéssica? Eu queria saber, doutor Gadia, qual a importância do hiperfoco para o autista? Que tem hiperfoco, né? Aham. Bom, assim, ó, né, essa questão, né, de hiperfoco, ou seja, o interesse, né, que nós temos um interesse extremo, que se tem um interesse extremo, né, ele pode ser algo extremamente positivo e, às vezes, pode ser algo também bastante negativo. Né? Então, por exemplo, muitas vezes, principalmente em crianças na idade escolar, né, essas crianças com questões de hiperfoco são mal diagnosticadas ou mal interpretadas quando são crianças que têm déficit de atenção. Né? Porque, por exemplo, né, se eu sou hiperfocado na arrumação da sala da aula, né, tudo tem que estar exatamente daquela maneira, as cadeiras têm que estarem assim, as classes têm que estar virando para esse lado, a janela, né, a cortina tem que estar meio aberta, meio fechada. Tô Né? frita. Então, todas essas coisas, né, fazem com que seja muito difícil para nós mantermos a atenção no que é mais importante naquele momento, que é a professora. Né? Então, algumas vezes, a própria professora pode ter a sensação, né, de dizer, a Jéssica não está prestando atenção para mim, ela não presta atenção em aula. Né? E muitas vezes, com uma análise mais rápida, né, o profissional de saúde pode fazer um diagnóstico de déficit de atenção, né, quando, na realidade, essa pessoa, essa criança de idade escolar, ela não tem déficit de atenção. Ao contrário, ela é hiperfocada. Existe uma diferença entre eu não presto atenção em nada e eu não presto atenção na minha professora porque eu estou prestando atenção nos raios de luz que batem na cortina da minha classe. Né? Então, numa pintura na parede. Exatamente. Né? Ou o quadro que devia estar perfeitamente equilibrado, mas está assim um pouquinho desse lado. Né? Então, nós temos que ter cuidado quanto a isso, exatamente porque as medicações que são comumente utilizadas para déficit de atenção, né, elas, por definição, aumentam o foco. Né? E muitas vezes, ao invés de nós termos uma resposta positiva de melhora da atenção naquilo que se quer, no caso a professora, nós temos um aumento da atenção naquilo que nós já estamos focados, nos tornando ainda mais hiperfocados. Né? Então nós temos que estar atentos quanto a isso. Né? Por outro lado, né, isso pode ser uma coisa muito positiva. Né? Porque isso é uma habilidade que a pessoa tem que a diferencia de outras. Né? Então, certos interesses que se tem permitem com que a gente possa crescer, se desenvolver, né? Permite que nós possamos ter, vamos dizer assim, até uma vida profissional que talvez fosse mais difícil se não houvesse isso. Né? Verdade. Eu tenho um exemplo, né, já de muito tempo atrás, né, Jéssica? Não sei nem se tu te lembra disso, né? Mas houve uma época, né, em que a gente ia em lojas de discos comprar discos. Né? Isso faz muito tempo. Né? E tinha um paciente meu, um rapaz,
né? Que era um rapaz moderadamente afetado, ele tinha bastante dificuldades, né? Mas ele tinha uma capacidade excepcional, ele tinha um hiperfoco, né, em música, né? Uau! Então, a pessoa, eu podia chegar para ele e dizer assim, a música que começa com tocando, que Aí ele, a música tocando em frente, que foi escrita por fulano de tal e fulano de tal, no ano tal, e tem cinco discos. Esse disco que canta Maria Bethânia, esse disco que canta Almir Sater, etc, etc, etc. Claro que eu estou dando um exemplo em português, mas isso aconteceu aqui, né? Bom, encurtando a história, o que é que aconteceu? Ele foi trabalhar numa grande loja de discos aqui em Coconut Grove, né? E ele se tornou a atração da loja. incrível, né? Por quê? As pessoas chegavam lá, né, que nem como nós, diziam assim, Tia, eu quero comprar uma música, mas eu não sei quem é que escreveu, eu não sei o nome, E ele... mas ela começa assim, tá. É essa aqui. Ele puxava o disco, pá. Ele aumentou 10 vezes as vendas de discos daquela loja, né? Então, né, tem a parte negativa, mas também tem as partes positivas. Né? Eu tenho uma pergunta para a Jéssica. Como que tu te identificou com isso que o Dr. Gadia te explicou agora? Quando que ele falou de organizar as coisas, porque eu tenho que as cadeiras estar do mesmo jeito também. E às vezes as cortinas, as figuras das cortinas, me chama a atenção e prende. A Marla diz que ela me pesca, e ela pesca mesmo. E o curioso é que na live que eu fiz com a Grazi sobre a Cici, acharam curioso que eu sabia até a hora que golpearam ela, a hora que ela morria. Porque a gente precisa desses detalhes no hiperfoco como se fosse necessário. A gente nunca cansa dele. Por exemplo, às vezes eu posso estar desenhando, mas ao mesmo tempo eu estou pesquisando sobre aquele assunto. Às vezes eu posso estar fazendo alguma coisa, mas fica em você, faz parte já. É um domínio assim também. Então, é profundo, é intenso. Isso te dá um prazer? Essa pesquisa, esse teu... Principalmente quando eu encontro algo novo. Porque como eu vou acumulando pastas dos arquivos, das coisas que eu encontro, eu comecei a pesquisar em outras línguas, porque no Brasil não tem mais. E daí eu coloco lá e quando encontro alguma coisa eu já fico muito, muito agitada, eufórica. Eu percebo isso. Vontade de pular, fico muito feliz. Porque dá uma adrenalina, né? Dá uma adrenalina. Então, assim, né, esse, né, o exemplo da Jéssica, né, que tem esse hiperfoco em história, né? Na realidade, isso pode se tornar, e com certeza né, um fator muito positivo, né? Porque pode abrir portas para ela, seja no campo de ser professora, seja no campo de historiador, seja no campo de trabalhar em algum museu, etc. Então, né, todas essas coisas nós temos que... Né, é sempre importante, dentro do transtorno do espectro do autismo, né, nós analisarmos e trabalharmos muito fortemente nas deficiências das pessoas, mas também, ao mesmo tempo, né, identificarmos as habilidades, porque são essas habilidades que vão fazer com que essas pessoas possam se integrar, né, no mundo, né, e possam dar a sua colaboração. Né? Aliás, muitas das coisas que aconteceram no mundo, né, só aconteceram porque algumas pessoas dentro do espectro eram extremadamente hiperfocadas em certas coisas e conseguiram manter um nível de estudo, né, naquela situação que ninguém conseguiria. Né? Então, as pessoas cansariam, né? Exatamente. As pessoas cansariam. Né? Então, o que a gente quer trabalhar, né, com todas as pessoas, né, com a questão do hiperfoco, né, é essa... vamos potencial. Dizer assim, o potencial, exatamente. E ao mesmo tempo, né, essa questão que é a possibilidade de nós usarmos o hiperfoco como uma coisa positiva, né, mas, por outro lado, conseguirmos lidar
com a ansiedade ou com o estresse, com a reação negativa, né? Quando nós não podemos ficar naquela situação de hiperfoco. Até na crise mesmo, eu vejo que ele pode ajudar. Porque explica isso, é uma explica. Vou explicar. Quando eu tô em crise, você não controla realmente assim o seu sensorial, os seus sentidos. Você fica muito agitada e é uma agitação ruim, diferente daquela euforia. É uma coisa que incomoda você. Você precisa colocar para fora e não sabe o caminho. Por isso que às vezes a gente tem uns comportamentos agressivos ou irritantes. Você fica muito sem paciência alguma, né? Às vezes uma coisa mínima e você explode, igual um vulcão. E eu vejo que quando eu penso já, ou eu pulo, ou eu escuto música, ou eu vou pesquisar. Mas primeiro eu tenho que pesquisar. E daí quando eu pesquiso, aí depois eu vejo que já dá um pouco de amenizada. Aí daí eu vou fazer outras coisas, com ajuda, assim. Mas o hiperfoco, ele também dá uma estabilizada na crise. Eu percebo isso. Então, é como o Dr. Gadia fala, se é uma coisa que não limita, né, que não faz você mudar a sua vida no sentido de não assistir uma aula direito, então é positivo. Você pode procurar o potencial dele. E onde que tu acha que o teu hiperfoco... Explica qual é o teu hiperfoco aqui pro pessoal, porque tem gente que não te conhece, Jéssica, né? Prazer para todo mundo. Antes da gente terminar, a gente vai dar um beijo para todo mundo, né, Grazi? Que não dá para mandar Nossos parando. Tem um monte de gente aí, querida, todo mundo aí. O Giba, aqui, a Joyce, querido lá meu Deus, Maringá, ele falou que quer a gente lá, hein? Ele falou que quer a gente lá. Nossa, e eu quero ver o cavalo dele. Na inauguração nós vamos estar lá, se Deus quiser. Né? Como eu estava falando, eu estava falando do hiperfoco, né? Isso, no que ele te ajudou? Ele me ajudou a saber que eu tenho algo genuíno, fora que acrescenta no espectro, e a amar essa diferença em mim. Eu aprendi que com o meu hiperfoco não é doença. Nenhuma doença, ela vai acrescentar a sua vida, ela vai te estabilizar, ela te tira as coisas. O hiperfoco, ele acrescenta. Então, ele, para mim, é um dos primeiros remédios depois do acompanhamento do Dr. Gadia e da minha terapia. Então, com a minha Marla, que eu não posso esquecer. I love you, Marla. Penélope. Penélope. Love you. Então, eu não posso dizer que eu tenho gratidão por me descobrir e saber qual é o meu hiperfoco. Eu acredito que todo autista tem uma habilidade, mesmo sem ser verbal. Você tem que observar o que ele gosta e daí incentivar aquilo. Todo mundo é importante e especial e inteligente. As pessoas separam quem fala de quem não fala como inteligência, não é? E não é mais doente ou menos porque fala. A gente tem, às vezes, dificuldades semelhantes. Mesmo você me vê falar muito bem, mas não sabe se eu consigo dobrar uma roupa como você. Você não sabe se eu consigo cozinhar como você. Então, nunca ache que o autista, por ser não verbal, ele é menos inteligente, ou por ser verbal é super inteligente. Há diferenças e coisas que todos acrescentam. E por isso que eu aprendi com o meu hiperfoco que todo autista é genuíno. Eu aprendo com crianças mais que com as pessoas da minha idade. Muito legal. Porque eles não são verbais, mas eles falam com o olhar, eles falam com os pulinhos. Então, eu digo isso para vocês. Nunca achem, eu quero que meu filho seja como a Jéssica. Não, seu filho é incrível porque é seu filho. Então, deem toda a ajuda que ele precisa e com muita responsabilidade, né, doutor Gadia, de saber
que ele não precisa ser igual a uma pessoa que tem uma super habilidade, ele não precisa ser super dotado. Ele é Muito incrível bem. por ser seu filho. Ele é incrível e o autismo não diminui ele. Você não pode acreditar que ele seria melhor ou te amar mais se o autismo não existisse na vida dele. Entendeu? Você tem que acreditar que ele te ama do mesmo jeito que ele te amaria se ele não tivesse autismo. Entretanto, o autismo faz ele ter uma visão única das coisas. E isso é importante. Jéssica, tu está dando um show. As pessoas estão aí dizendo que estão te amando, que querem que isso fique gravado. Vai Tu tá ficar. assim, ó. Tu tá dando um show. Essa tua estreia aqui De curadora a está sendo um gente show tem maravilhoso. que agradecer por essa tua Quando- sensibilidade, Obrigada, por a Graça. tua empatia. Isso é uma coisa importante de tu falar também, porque existe um preconceito dizendo que os autistas não têm isso. Tu pode falar um pouco sobre isso? Se precisar, minha amiga, nós vamos ficar mais uma hora contigo aqui, porque nós temos aquela surpresa, né? Sabe aquela surpresa? Antes eu queria dizer que quando a gente é autista verbal, a gente tem tem dever de mostrar que o autismo não é doença e dever de falar com propriedade as coisas. Você não pode acreditar em pode pirlim-pim-pim. Você tem que acreditar que você pode chegar lá. E os pais, a família, os profissionais têm tudo muito a ver aonde você vai chegar. Eu trabalho com metas, então, às vezes eu posso ainda ter que evoluir em muitas outras coisas. Mas vamos com calma, pessoal. A gente só tem que, primeiro, você recebe o diagnóstico do seu filho agora. Você olha para ele, você tem um momento de choro e de tristeza, e eu não culpo você, mas você também tem que olhar. Ele é meu filho, eu podia nunca ter ele. O que eu vou aprender com ele? O que eu vou ensinar para ele? E ponto. E vamos procurar quem quer amar seu filho e ajuda, sem interesse, e caminhar. Isso que eu queria dizer. É importante Fantástico. amar. Mas Muito aqui a gente legal. quer te escutar mais. Tá entendendo? A gente não tá aqui para falar. E tá todo mundo achando muito bacana. Tu, que nem eu sei, tu é muito sensível, muito empática. Tu tens uma mensagem muito bonita para falar. Tem uma pergunta aqui, Jessie. Quantos anos que tu descobriste teu diagnóstico? Eu acho que todo autista sabe que é autista. Eu tive a prova, né? Eu falo que eu me encontrei. Mas os pais, a família, todo mundo sabe, principalmente quando já tem primos, outros filhos. Você vê que a criança tem lá seus comportamentos próprios. Eu descobri o autismo, não. Eu encontrei meu diagnóstico, tinha entre 22 e 23 anos, mas eu sempre sabia que eu era autista. Só não sabia a palavra, mas eu sabia que eu tinha um comportamento próprio e eu tinha um desenvolvimento único. Outra coisa, Jéssica, acho que era legal tu contar para as pessoas que a quarentena te trouxe alguns ganhos, né? Não pelo fato de tu gostares de ficar em casa, como tu diz, mas tu te conectasse muito na internet e tu começasse teu tratamento, né? Sim. Eu gostaria que tu falasse sobre o teu tratamento e o quanto isso também já está dando ótimos resultados, até a tua família já se surpreende. Eu já volto, tu fala isso depois, eu já venho, tá? Tá. Na verdade, o meu tratamento ele já tem feito muita diferença, porque faz pouco tempo que eu comecei com o ABA. Eu sei que cada uma pessoa tem seu caminho, mas eu tô falando no meu caso, né? Então, eu já vejo que, de alguma maneira, de várias maneiras, eu tô bem comigo mesma e tô desenvolvendo as outras coisas que eu preciso, sabe? Principalmente em questão dos meus sentimentos, que ainda tô aprendendo a expressar eles, e a minha família vê. Às vezes eu acho que eu sintomatizava muitas coisas porque eu não sabia me expressar. Tô aprendendo ainda. Mas com a ajuda da minha terapeuta, eu tô muito mais segura e eu agora amo ainda mais que eu sou autista. Porque, apesar de todas as dificuldades que o autismo tem,
você tem que entender que o autismo faz parte da pessoa e que a pessoa pode chegar longe. Não é obrigada a criança, você esperar muito dela e às vezes coloca uma pressão que ela não precisa sentir. Por isso que hoje a gente tem centros muito especializados, a gente tem pessoas que conhecem bem o autismo. É importante alguém que conheça bem. Tu não pode levar teu filho para alguém que passa chá, né? Então, tem que ter uma responsabilidade. Eu me sinto muito bem hoje com a minha terapia, com o Aba, com a Marla. Eu acho que é importante a conexão. A gente ter uma conexão, a família, o terapeuta, o neurologista. Existe essa conexão. A conexão faz a diferença. Um dia de crise, ela ficou comigo quase 24 horas e me dando assistência. E isso fez toda a diferença. E eu pensei agora eu não tô mais só, eu não preciso sentir isso mais só. E eu tenho os dias certos com ela e é o horário certo e agora faz toda a diferença. E a gente tá fazendo agora, eu tô aprendendo até inglês. Porque eu quero cantar com o Dr. Gadi um dia. Ele canta super bem. Ele canta bem. Jéssica, nós já temos, olha, 30 minutos de live aqui. Sim. A gente pode ficar mais, entendeu? Mas o que mais que tu gostaria de falar? Porque eu acho que as pessoas aqui ficam muito contentes. Tem muitas mães que estão falando que tu tá deixando elas menos ansiosas, entende? Porque tu tens... Eu gosto muito da maneira como tu conversa com as mães, sabe? Sabe o que é, Grazi? É que, às vezes, algumas pessoas levam as mães a comparar. E isso faz a diferença na vida delas. Elas ficam com expectativa muito além. Não é para vocês não terem expectativas nos seus filhos, não é isso. É para vocês saberem que o que vocês fazem já é muito importante e tá fazendo bem a criança. Então, vocês terem esse sentido. Meu filho é único. Se aquele faz tal coisa e fez bem para ele, não quer dizer que o meu também vai, né? Tem que ter uma coisa muito estudada, muito própria. A Carolina Ferraz está aqui, uma amiga nossa lá de São Paulo. Oi, Carolina. Colega minha. Vai ser, essa aí vai muito longe aí, se Deus quiser. Vai ser neurologista pediatra. Sabe quem está aqui? Uma amiguíssima minha, neta de uma grande amiga, a Vitória Bessa. A Vitória é uma neta da Net Bessa. Oi, Vitória. Um beijo. E a Nath, a Tati, a Ana Taqueda. Isso. Estão perguntando duas coisas. Sim. Jéssica. Quer saber que idade tu tem. Vocês vão cair de costas. Tá, fala. E a outra coisa que estão perguntando, né? Que eu acho que é uma coisa importante de falar, né? Perguntaram se tu ainda tem dificuldade de interação social. Porque tu tá passando, né? Aqui, uma impressão assim de que tu é super social, de que as coisas são super fáceis, né? Não então, mesmo. Acho que é importante tu também dizer, né? Que às vezes... Sim, eu vou dizer. Todos nós temos dificuldades ainda para vencer, né? Sim, e na verdade a maior questão minha é social. Vocês têm que levar em consideração que eu tô com duas pessoas que eu tenho conexão e estão aqui na minha casa. Então tudo isso facilita o ambiente, pessoas que eu conheço. Mas ainda eu não consigo ir no mercado, em lugares que tem muita gente, conseguir comprar coisas. No hospital, por exemplo, chega lá e dizer, eu quero fazer uma consulta. Infelizmente eu travo. Tenho dificuldade e ser recíproca nas palavras. Nesses lugares, assim, não frequento festas. O único aniversário que eu vou no ano é de um menininho que vai um tantinho de pessoas, sempre as mesmas pessoas. Então, ainda não é tão fácil para mim. Mas também, eu sei bem lidar com isso, sabe? Eu não vivo só em casa. Então, às vezes eu vou para casa da minha tia ou para algum lugar assim. Mas eu prefiro a minha rotina, é claro. Eu sobrevivo assim. Uhum. Então, e eu tenho 28 anos. Eu falei que vocês iam cair de cor. Que ninguém acredita.
E Jéssica, conta para o pessoal onde que tu faz tuas pesquisas de Eu faço, história. eu faço na Biblioteca Universal, que é uma plataforma americana que você entra pelo Google. Aí você coloca full text, Biblioteca Universal, e aparece lá esse sítio. E lá tem tudo que é disponível, assim, já sem direitos autorais. Você pode baixar e-books, PDFs, e daí você coloca o que você quer pesquisar. Aí tem livros, tem tudo, assim. E eu encontrei várias coisas que você não encontra só no Google, lá. Tu sabe que a Carolina Ferraz, que é essa nossa quase neta, né, também, ela está dizendo que tu vai conquistar o mundo. Então, ela já conquistou muitas coisas, Carolina. Como eu disse no início, ela é designer agora de estampas, de uma grife de roupas, mas tu conquistaste também uma diretoria que é de um grupo. Conta aí, por que tu conquistaste essa diretoria? Do Amor Circular. É um grupo que Isso. apoia as mulheres e usa a arte, na minha parte, a arte da Grazi. Mas antes de tudo, eu quero falar que antes mesmo de eu conquistar o mundo, eu quero conquistar a voz pro autismo, que antes era muito calada. Hoje, a gente pode falar, a gente tem crítica, vai parecer gente que vai nos criticar, mas isso não nos cala, porque é necessário falar pelos que não falam ainda e pelas famílias que às vezes são oprimidas por coisas que tentam só tirar delas. Então é importante dizer. Eu acho muito importante. Nessa hora eu se torno sociável, porque eu crio uma força assim de eu sou um soldado do autismo nesses momentos. Então, é necessário, pessoal, vocês pensarem que o autismo não é um bicho de 7 cabeças. Eu sei que não é fácil, que às vezes seus filhos ainda não falam nem mamãe, ou então. Mas o importante é que a criança comunique. E daí, se ela tem uma comunicação, que eu aprendi isso do Dr. Gadia. Então, a gente confia que ele, aos seus passos, ele vai chegar lá. E onde ele chegar é importante. Isso também é importante dizer. Toda vitória é importante. Não comparem, pessoal. Seus filhos já são genuínos do jeito deles. Eu acho muito importante isso Muito que tu está importante, é dizendo, para verdade. não comparar. Tem que comparar o seu filho com ele mesmo. E ver as conquistas que ele está dando, os passos que ele está dando pela, né, Jéssica? Exatamente. Né, A gente Gadia? tem. Eu aprendi com o Dr. Gadia que o autismo são autismos. Então, cada pessoa ela é única no espectro, mesmo que tenha várias características diferentes que faz ela estar no espectro. Então, não podemos tratar essa pessoa como um todo. Ela tem que ter uma visão única para ela. Verdade. Muito bem. Você está dando uma aula hoje, Jéssica. Uma lição de Uma vida. lição de vida, né? E as pessoas estão ficando muito emocionadas aqui pelo que tu está falando. Todo mundo querendo que essa live seja gravada para que eles possam mostrar para outras pessoas. Vai ficar, vai ficar. Eu dou toda a autorização de gravar todas quantas vocês quiserem. Porque pode gravar, e se quiser fazer mais lives futuramente. Porque a gente, quando abraça as famílias e as pessoas falam que a gente não tem empatia, a gente pode não entender o que você sente. Mas a gente pode querer sentir e dividir essa luta com você. Eu sinto por ser autista todo o seu peso e onde você quer chegar. Então, por isso que quando as mães falam que sentem abraçadas, é o maior prêmio para mim. Vocês sentirem abraçados. A Joyce, a mãe da Liz, está dizendo que é a melhor live do ano. Ganhou o Oscar. A Joyce é minha fã. A Joyce é minha fã. Beijo, Liz. Ela já dizia isso de qualquer jeito. Não é isso, não. É muito importante as tuas palavras aqui, porque tu tem legitimidade. Tu entende? Tu és autista, tu tá dentro do espectro e tu pode inspirar muita gente e acalmar muitas mães, né? Tia Marisete, beijo. A minha tia Marisete. Oi, tia.
E E então, Jéssica, o que mais tu gostaria de falar? Tudo bem, tudo bem. foi erro técnico, pessoal. Tá, que nem o nosso ontem, É, nem o é. nosso. Mas eu voltei, tá tudo bem. Erro técnico. Tá com a bolinha Eu aí? gost... Isso ajuda. Eu aprendi com a minha super mala. É que eu tô me regulando agora. Antes eu tava toda desregulada, né? Então Sim. era natural eu ter crises que eu não entendi, era natural eu sentir coisas. E uma coisa, a mala me fez entender. Talvez eu sentisse coisas que eram sentimentos e eu não sabia, e eu achava que eram sintomas físicos. Entendeu? Eu, às vezes, eu falo pra ela, eu tava com uma batedeira. Ela diz, você tava com uma batedeira, você tá sentindo o quê? Aí a gente vai pensar, o que que pode ser? Não, e agora eu tô me regulando, então eu tô muito bem. Que bom. E a bolinha é minha amiga. E aí, Jéssica, então? A gente não pode deixar de falar sobre o hiperfoco. Isto! A gente tem uma surpresa que eu sei que vocês querem que a gente fale muito, mas eu queria dividir um conhecimento com vocês. Porque o Brasil tem muitas histórias, mas nem todo mundo lembra ou vê como protagonista. O Brasil sempre ele é visto como segundo, terceiro. Então, a gente queria falar um pouco com vocês. Não vão fugir, pessoal, que vocês depois vão tirar 10 em história. Não, e para a gente também mostrar a tua habilidade, pelo amor de Deus, né? Né, tchê? Me perguntaram qual é o nível do meu autismo. Bem, eu acredito que eu sou leve, mas eu não ligo muito com o nível, com o grau. Sou autista e ponto. Então, pessoal, com muito carinho falando isso. Então, pessoal, a gente gostaria de falar, eu queria, na verdade, que o Dr. Gadia comigo, a gente falasse um pouco sobre os pracinhas. Mas tu gosta disso, Jéssica? Claro, eu amo história, eu amo estudar a história da guerra, mas eu acho que é importante a gente falar um pouco do Brasil, né? Sabe que eu também adoro história, né? Adoro história. Eu sei! Eu acho muito legal a história dos pracinhos. Não sabia que era teu interesse. Que legal. Que legal. Olha, na verdade, eu amo. Um passarinho verde foi lá e assoprou no ouvido dela, entendeu? Eu estudava mais a Segunda Guerra Mundial, mas sempre do lado americano, inglês, para vocês verem como que a gente é mal informado, né, nisso. Porque ridicularizaram o Brasil na guerra. Ridicularizaram o Brasil na guerra. Falaram só que o Brasil tinha feito piadinhas, né, lá, errava, só falava das coisas que a gente errou. E daí eu quis me aprofundar com muita honra para falar um pouco deles com o senhor. Que legal. Muito legal, Jéssica. Eu até vou sair daqui agora, eu vou deixar vocês como protagonistas, tá? Só não pode. Não, eu vou ficar aqui, vou deixar o Carlos ficar mais no centro. Eu tô aqui do ladinho, tá? Beijo, Tati. E antes eu tinha que dar um beijo pros pandas, pra Juliana. Os pandas, eles foram um grupo que a gente tem até hoje, de autistas adultos. E a Tati tá lá. Que legal, que legal. Então vamos falar dos pracinhas. Vamos. Tá. E aí, então, me conta assim, Jéssica, como é que foi a questão da entrada no Brasil da guerra? Por que o Brasil entrou na guerra? O Brasil entrou na guerra por 2 motivos. O primeiro motivo foi que a gente teve 35 navios bombardeados pelos alemães, não foi? E o povo ficou em polvorosa, assim, foram tudo para as ruas pedir para entrar na guerra. Mas Vargas também tinha questão bélica, que ele queria ter usina aqui, mas não tinha dinheiro. Então ele precisava do poder americano. E os americanos queriam vir para Natal, porque tinha lá um ponto estratégico. Muito bem. E quando é que foi que o Brasil entrou na guerra? O Brasil entrou na guerra. O Brasil declarou guerra em 1944, se eu não estou enganada.
E eles passaram 3 meses treinando. Na verdade, eles passaram 3 meses treinando no Rio, mas eles não sabiam que iam já para a guerra. Eles estavam tudo assim, vamos lá treinar. Tadinho deles. E quando chegaram lá, né, souberam que eles estariam lá em treinamento americano para ir para a E, guerra. Jéssica, me diz uma coisa, né? Desses pracinhas, né? Eu sei que um número muito grande deles, né? Eram recrutas que vieram do Nordeste, né? Muitos. Me fala sobre Sim. isso. Sim, muitos deles vieram do Nordeste, principalmente Campina Grande, aqui na Paraíba, ela recrutava das outras cidades menores para levar para o Rio. Tinha um aqui da minha cidade, dois, na verdade, que a cidade foi emancipada tempos antes, depois da guerra, mas eles moravam aqui, que é um Jorge Vitorino, que tem ruas com o nome dele e tudo, e o outro eu não sei o nome dele. Mas é que o Jorge Vitorino é mais visto, assim, era mais falado, sabe? Porque o outro morreu muito antes que ele, então eu não cheguei a conhecer. Mas o Jorge Vitorino, ele falava de como foi a guerra e tudo mais. E Campina Grande foi onde aqui na Paraíba eram levados e depois para Natal. Aham. E Jéssica, me diz uma coisa. Qual foi o total de pracinhas? Em primeiro lugar, tu sabe por que se chamava pracinha? Por que eles tinham esse nome? Eu sei, mas agora eu não estou lembrada. Tá. E me diz uma coisa, e tu sabe o total? Tu sabe por quê? Não, eu não sei também. Mas eu falo depois. Eu sei Eu a acho que tem alguma quantidade. coisa, eu acho que tem alguma coisa que ver, né? Porque existe um termo em português, né? Quando a gente vai para o exército, né? Se usa o termo Verdade. sentar praça. Né? Verdade, talvez é isso. É isso. Foi isso. Agora eu lembrei. Foi isso e ponto. E foram 25 mil soldados brasileiros que foram para Itália, para a guerra. Uau, Porque uau. 25 mil soldados. A maioria, pessoal, foi obrigada, principalmente os negros. Os negros, eles foram obrigados na guerra. Era assim, ou tu vai preso. E Jéssica, me diz uma coisa. E como tu mesmo falasse, né? A participação do Brasil na guerra, né? Ela é uma coisa que é quase um segredo, né? Até mesmo dentro do Brasil, as pessoas um não absurdo, sabem, eu acho. Né? Isso eu E acho fora do tão. Brasil, menos ainda, né? Eu acho isso Fala tão. isso, fala sobre Eu acho, isso, Jéssica. eu acho isso muito injusto, porque o Brasil, ele ficou no pior lugar da Itália na guerra, primeiramente. Então, não é questão de guerra heróica, não existe guerra heróica. Todo mundo lá não queria morrer, não queria matar, né? Existiam pessoas que confrontaram e foram obrigadas a confrontar e foram fortes no fronte. E os brasileiros, eles foram. Quando eram para eles ir para a Itália, ninguém podia saber, já aqui. Ninguém podia saber. E daí alguns jornais souberam e publicaram para o mundo. E até quando eles. Exatamente. E os pais ficaram surpresos, porque os filhos foram para treinar no Rio de Janeiro. Não para a guerra. Exatamente. Uau. E Jéssica, e aí eles chegaram na Itália, né? E eles ainda tiveram um certo tempo de treinamento lá, né? E aí foram sem arma nenhuma. Aham. Ah, é? Sim, né? Porque eles não tinham. Aqui no Brasil realmente não tinha equipamento militar moderno naquela época, né? Sim, não tinha, mas também foi um acordo do Getúlio com os americanos, que eles forneceriam todo armamento, comida e tudo mais. Quando os brasileiros chegaram lá, daí eles foram muito mal vistos com os americanos, eles veteranos de guerra, se achavam super superiores do Brasil, e fizeram algumas pegadinhas com os soldados. Inclusive, tem uma noite que foi engraçado. Conta. Eu posso cantar ou o senhor quer contar? Claro. Teve uma noite
que os americanos em surdina roubaram todas as comidas, rapadura, para aí, Brasil, né? Rapadura, Claro. cigarro, essas coisas. Paçoca. Isso. E daí, quando os brasileiros acordaram, que viram que não estava lá, eles ficaram furiosos. Então, mas eles foram mais sabidos. Na outra noite, eles roubaram tudo e ainda um tanque de guerra. Roubaram um tanque de guerra. E daí, os soldados americanos, mas, poxa, amigos, desculpa, era uma brincadeirinha, mas a gente devolve tudo, mas devolve o nosso tanque. Bem feito! E a gente não pode esquecer que a cobra fumou, né, doutor Gadir? Então, eu queria que tu falasse também, né, da onde veio, né, essa expressão, né? Tem várias expressões, né? Sim. Uma delas é a cobra vai fumar, Fumar. né? E a outra é senta-pua, né? Sim. Eu queria que tu me falasse dessas duas expressões, o que é que elas querem dizer. Eu acho que o hiperfoco do Carlos são os pracinhas, gente. Sim, eu vou fazer melhor. Eu vou falar da cobra vai fumar e o senhor senta pô, tá bom? Tá. A cobra vai fumar porque não acreditava, o povo do Brasil mesmo, não acreditava nos soldados brasileiros e diziam, é mais fácil uma cobra fumar que os brasileiros irem para a guerra. E daí até nas bombas e no armamento tinha escrito lá, a cobra tá fumando, a cobra vai fumar. E no emblema dos soldados tinha uma cobra. A cobra fumando, exatamente. Fumando. Muito bem. E Jéssica, me diz uma coisa. Na realidade, né, como tu disseste, as tropas brasileiras acabaram sendo colocadas numa região, né, que era muito difícil, né, que era uma região montanhosa, que estava fortificada pelos alemães, por divisões, na realidade, alemãs já de veteranas de guerra. Né? Sim. E eles foram basicamente lançados lá e ordenados a tomar aquelas posições. Eu queria que tu falasse um pouco de como é que foi a campanha, né, de Monte Castelo, de Montese, né, os Apeninos, né? E dos Apeninos, exatamente. Quando eles, primeiro, eu não posso esquecer, quando eles chegam na Itália, a Itália a Itália ficou dividida. Mussolini, ele apoiava a Alemanha e depois a própria Itália fez com que se dividisse, e daí ficou uma parte que ainda apoiava a Alemanha e a outra que queria a liberdade da Itália. Então, quando eles chegam lá e com os uniformes verdes, os brasileiros, eles achavam que eles eram alemães e começaram a vaiar eles. Lá. E depois, quando viram que tinha negros nos pelotões, aí começaram a dizer, não, eles são amigos, eles são aliados. E eles chegaram com uma solidariedade nesse lugar, que diziam que os soldados brasileiros eram os melhores soldados de guerra. Porque eles chegavam com uma solidariedade que o povo estava faminto na Itália. Tinha crianças que só comiam com os soldados brasileiros. Tem uma história de um menino que o Justino, que era um dos soldados, ele era da Bahia, o Justino, que eu acredito era da Bahia. E ele dividia todo dia, ele só comia uma parte da comida dele, mesmo que ele não se alimentasse tão bem, e dividia com essa criança. E os pais dele ficaram muito gratos por isso. Isso é uma das solidariedades, né? Porque o brasileiro, ele era tão, assim, diferente na guerra, ele não tratava o povo como um menor, nada disso. Ele tratava o povo como ser humano que precisava de ajuda. Quando ele chega nos Apeninos, estava chovendo, muito molhado, e daí teve muita dificuldade. Tinham 3 montes, né? Monte Castelo, que era um lugar estratégico, Montese, e qual outro nome que o senhor falou que agora eu não lembro? Monte Castelo, Montese agora me esqueci. Mas Monte Castelo é a questão. Monte Castelo era estratégico porque eles viam todos os brasileiros que passavam e tinha a Rota 64. Se eles chegassem na próxima da Rota 64, eram metralhados com as armas alemãs. E teve dias mas os brasileiros, eles foram tão fortes nesse combate
que os americanos só andaram até certa parte no dia de confronto, dia 21 de fevereiro de 1945. Foi o dia da barbárie, porque foi onde morreram mais brasileiros. Eles estavam no tempo de neve, e daí eles tinham muitas questões. O Brasil não estava preparado para neve. O Brasil não estava preparado para lugar montanhoso. E daí, nesse confronto, dizem que o Monte Castelo ele ficou todo devastado, não tinha mais mata, não tinha mais árvore, de tantos fuzis e tiros. E quando isso aconteceu, estava muita neve, alguns soldados que caíram, eles sumiam na neve. E não podia encontrar eles, porque a ordem era de ir à frente, não podia recuar. Se eles vissem alguém caindo, por mais amigo que fossem, era a ordem. E tem um sargento em questão, o Wolf, ele foi incrível também. Eu não posso deixar de mencionar o Wolf, porque ele foi um dos sargentos que mais foi forte. Assim, na questão de eu vou pelos meus soldados e pelo Brasil. Os alemães, eles ficaram no Monte Castelo, e no Monte Castelo tinha algumas casas em lugares muito distantes uma da outra. Então, eles dominaram essas casas, esses lugares, porque era estratégico. E o Brasil, em chuva, em neve, tiveram muitos problemas com o pé de trincheira, né, doutor Gadia? Uhum. Pé de trincheira é quando você está numa temperatura muito grande e daí não tem circulação e você precisa amputar o pé se não voltar a circulação em 24 horas ou menos que isso. Então, alguns tinham que amputar, né? E eles iam. E tinha uma questão que o Wolf, para eles chegarem no Monte Castelo, eles tinham que esvaziar essas casas. Porque eles estavam subindo e daí não podia encontrar alemães, né? Os alemães metralharam ele durante um dia e uma noite sem parar, depois no outro dia sem parar, e eles não podiam ter apoio aéreo. Então, como que o brasileiro foi impotente nessa guerra, né? Não tem como dizer isso. O brasileiro foi muito forte. E, Jéssica, acho que foi muito, muito importante isso que tu colocou, né? Que muitos desses brasileiros, né, jamais tinham visto neve na vida. Né? Então, pela primeira vez que eles encontraram neve, foi lá. Né? E muitos desses brasileiros, né, nunca tinham estado em montanha na vida. Né? Na realidade, um grande número deles era do Nordeste, um grande número deles veio também do Sul. Né? Então, nós não muito gaúcho montanha, late! Muito gaúcho late! Aliás, né, o comandante-geral da FEB, né, como é que chamava ele? Mascarenhas? Isso. Alegoria! Ele era da onde? Gaúcho. E ele é um dos maiores nomes da FEB, o Mascarenhas. É verdade. Ele foi primordial na subida do Monte Castelo. Ele teve uma estratégia brilhante, que teve um ponto que os americanos não queriam ir, eles foram. E eles foram e avançaram. E, Jéssica, deixa eu te perguntar isso. Outra coisa que eu queria que tu falasse, via o que tu tem a dizer sobre isso, né? Que é exatamente o fato, né, de que, mesmo nos exércitos, né, quer dizer, aliás, mesmo nos exércitos, né, onde haviam negros, né, como o exército americano, o exército inglês das colônias africanas, né, e o exército francês das colônias também na África, no Marrocos, etc. Né, essas unidades elas eram separadas, elas eram segregadas. Né. No exército brasileiro, não. Não tinha isso. Os brancos e os negros lutaram juntos. Né. Tanto que os americanos ficaram abismados quando viram os pilotões do Brasil. Eles diziam que era uma miscigenação incrível. Porque era mulato, era negro, era tudo. E todo mundo na mesma canção. E todo mundo muito animado. Mesmo na guerra, eles pegavam alguns italianos que estavam num lugar muito sofrido de combate, alguns rapazes assim, para eles irem
curtir uma musiquinha lá no outro lugar. Eles enfrentavam o fogo, só para resgatar esses rapazes, para eles se divertirem um pouco. Que Os legal. Deixa eu falar uma italianos coisa até para hoje. vocês dois, Jéssica. Ah, Nós temos mais 10 minutos. Tá, Então, Tá. vocês dois, vocês têm que arrumar isso aí, tá. né? E a gente Então- volta, se precisar continuar com os pracinhas, mas temos que, pelo menos, fechar o assunto para os Tá. A hiperfocados. gente tem que vencer Monte Castelo. Bom, Jéssica, então, duas coisas que eu queria te perguntar, né? Uma é também, né, é importante a gente lembrar, né, que a participação do Brasil, né, não foi somente no Exército, né? Teve uma participação muito importante da Força Aérea, né? Que se distinguiu muito, né? Os pilotos brasileiros. Fala um pouco E disso. eram poucos, eram 50 só. Aham. E fizeram manobras incríveis. Muito estratégicas e que fizeram toda a diferença. Isso é incrível. E tinha os que eram o renome da arma lá. Eles eram a mira em pessoa. Então, os brasileiros, eles eram muito talentosos, assim. Eles eram fortes. Não quer dizer que eles eram heróis porque eles matavam. Eles eram fortes porque eles lutavam de igual para igual como os americanos. E teve uma questão que eles tiveram de peito a peito no fronte. Lá em Monte Castelo. Porque eles jogavam granada com fumaça, né, doutor Gadia? E daí eles avançavam enquanto os outros não viam nada. Eles eram covardes demais, os alemães. Vocês não se esqueçam que nós Tá. temos tempo aí, só Então, se vocês querem voltar depois. Então, eu queria só que tu falasse, então, né, agora, né, sobre o hino, a canção, Eu adoro. né? Porque nós todos amamos muito a canção do Expedicionário, né? E eu sei que tu também sabe muito sobre isso. Eu gosto muito dela, mas quando eu tô escutando ela, eu lembro ela todinha agora, eu não lembro o início. Não precisa lembrar. Não Tem precisa, Tem mais um terras refrão. que eu percorra, Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. sem que É muito- leve por divisa Essa esse V que simboliza simboliza a vitória que o que virá. virá, nossa vitória Vitória final. final. É muito lindo. Eu acho tão É, forte né? esse hino que agora eu ouço todo dia. Porque eu tenho mais orgulho ainda do Brasil. E tu sabe, né, Jéssica, que tu deve ter visto, com certeza, né, todos os anos, ou de tantos e tantos anos, né, em Montese, numa praça de Montese, os estudantes, as crianças italianas, Cantam, né, o hino brasileiro. o hino do Expedicionário. E tão lindo que eles erguem a nossa bandeira do lado da italiana. Eles erguem a bandeira do lado da italiana. Isso é lindo. O Brasil tem seu valor, não é só o exterior. A gente tem que ter muito orgulho do Brasil. A gente tem história, nossa história é bonita. Isso aí, é isso Muito aí. bem. Muito Olha, legal, Jéssica. Amei a surpresa. Né? Fiquei Eu super também, feliz mais de estar ainda. discutindo isso contigo. É mais uma alguma honra. coisa para dizer, Jéssica, dos pracinhas? Porque ela sempre tem, né? Sim. E daí depois nós vamos dar tchau, Jéssica, para nós não acabar no meio, né? Porque nós falamos tanto, eu e tu, e o doutor Gadia junto, a gente não para, né? Não, agora eu quero deixar uma mensagem, não dos pracinhas, mas para todo mundo que está aqui. A gente falou do meu hiperfoco, a gente mostrou como funciona o hiperfoco. Então, vocês veem que não é uma coisa ruim. E que é importante você dar o potencial para isso. Então, pessoal, vocês gostaram do meu hiperfoco? Então, vocês têm que gostar do hiperfoco dos seus filhos e admirar eles. Não admire só os outros filhos das outras pessoas, admire seu filho. Um abraço grandioso. Eu quero te dar a voz aqui para os teus pares também, que tu vai pesquisar quais são os assuntos que teus pares querem que tu fale com o doutor Gadia, tá bom?
Ou Pode deixar. comigo. Os pandas vão me comigo, com a ajudar. Marla. Os pandas vão me ajudar, que tem vários autistas lá, e eu vou pedir falar com E eles. nós vamos fazer umas enquetes, né, Jéssica, para saber. E, gente, Jéssica, E se o pessoal gostou, nós podemos fazer a sessão 2 dos pracinhos. Tem muita Bis coisa dos pra falar, passinhos. né, E a gente vai cantar mais o hino. canta mais, acabem com o hino, acabem mais um pouco com o hino. Vai. Por mais terra que eu percorra, não